Você já se perguntou por que algumas crianças crescem mais rápido do que as outras? Ou porque alguns adolescentes enfrentam dificuldades com acne e peso? Será que a puberdade precoce é algo comum? E como os hormônios impactam o humor e o comportamento dos nossos jovens? Ao longo desse episódio, vamos explorar essas questões e muitas mais. Solta a vinheta, Paulinho. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast voltado para assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Meu nome é Celso Adami, @Celso_Adami nas redes. Maurício Bizzi, @Maubizzi nas redes sociais. Seja bem-vindo também de volta, bem, né, Maurício? Isso aí, tamo aí. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos que se inscrevam no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente, peça assuntos que sejam importantes para a gente trazer pessoas aqui, alguma dúvida que vocês têm, perguntas para os convidados. É bem importante essa interação, esse engajamento de todos para que a gente possa crescer o canal e que a gente possa, então, ter assuntos cada vez mais interessantes para trazer aqui, né, Maurício? Isso aí, compartilhar no grupo da família é bem importante também. Amigos, os inimigos também, não tem problema. Por favor, vamos lá. É isso aí. Hoje estamos aqui, então, com os nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte. Você, dentista, estudante de odontologia, protético, que queira aprender que queira enviar um trabalho para um laboratório de tecnologia, que já nasceu pensando em tecnologia, converse com os sócios, mande seus trabalhos para lá. É bem importante, é um laboratório de renome, né, Maurício? Isso aí, é um laboratório que tem ênfase, né, no fluxo digital das próteses, que isso dá uma qualidade no trabalho que o dentista vai entregar. É isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, tanto para estudantes, dentistas formados, também para protéticos, né? Então, entre em contato pelas nossas redes, veja a grade de cursos lá, então, com a nossa gerente. Então, tá sempre Isso. aí, cursos de nacionais, internacionais, sempre tem gente aí muito boa, né? Todo mês tem, sigam lá na @Skull Experience. É isso aí. Você, então, também que queira colar sua marca aqui com a gente, entre em contato com a gente, é bem importante para que a gente possa crescer e evoluir. E trazer mais gente tão especial, uma amiga que nem tá hoje aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Márcia, querida, né? Então, o que a gente queria, né? A gente conhece há bastante tempo, né? A gente tem uma amizade bastante grande. Isso. A gente tem uma admiração pelo teu trabalho, né? Então, por isso que tu está aqui hoje, né? Então, a gente queria, então, que tu se apresentasse, né, Maurício? Isso aí. Apresentar um pouquinho do teu currículo, da tua formação, para as pessoas entenderem o porquê que tu está aqui hoje. Tá, joia. Primeiro, eu quero agradecer, realmente... Eu digo assim, dos primórdios do Colégio São José, né? Somos amigos desde então. Pouco tempo, não é tanto. Pouquíssimo. E quero parabenizar vocês, estou admirando muito o trabalho de vocês para trazer gente que estuda, que se dedica a um assunto específico, trazer informação de qualidade. Acho que é bem importante, né? Principalmente nos tempos atuais. Legal. Bom, então me chamo Márcia Inês Boff, eu sou endocrinologista, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Tenho mestrado na área de saúde pela Universidade de Caxias do Sul, que fiz então na área de endocrinologia pediátrica. E atualmente eu coordeno o ambulatório de endocrinologia pediátrica do CECLIN, que é o ambulatório de especialidades clínicas da universidade. Então, é um ambulatório de ensino. Nós temos os alunos, os doutorandos que estão se formando em breve, residentes que passam também conosco. E também sou professora da cadeira da disciplina de endocrinologia da universidade. Ah, que legal. Que bacana. Márcia, é um prazer tá com você aqui. Ela disse que não era para chamá-la de doutora, né? Para me chamar de Márcia. Isso aí. Melhor, mas tá e bom. aí, o que faz um endocrinologista? Então, a endocrinologia ela atua então na área dos hormônios. O nosso ganha-pão, assim, digamos assim, a queixa mais frequente, a procura mais frequente é por diabetes, né? De uma forma geral. Tratamos distúrbios de tireoide, distúrbios de puberdade, falando mais especificamente na área
que eu tenho me direcionado mais nos últimos anos, que é da endocrinologia pediátrica. Puberdade, principalmente precoce, mas também temos os casos de puberdade tardia, atrasada, distúrbios de crescimento, temos também distúrbios de tireoide na infância, sobrepeso, obesidade, né, as crianças com diabetes tipo 1. Temos, inclusive, distúrbios hormonais já na primeira infância ou até mesmo no recém-nascido que se detecta pelo teste do pezinho. Então, respondendo assim, Bise, são distúrbios hormonais, né? E o por exemplo, hormônio de crescimento, hormônio de tireoide, tudo isso pode influenciar no crescimento da criança. Diabetes tipo 1 é uma doença genética com herança e com um fundo autoimune, mas cada vez mais a gente tem visto também a diabetes tipo 2, que víamos somente na população adulta até anos atrás, porque as crianças cada vez mais têm apresentado sobrepeso e obesidade. Então, é uma fisiologia diferente do que a diabetes tipo 1. Eu ia já te perguntar mais tarde, mas queria já te perguntar, eu acho que o público que está aqui nos acompanhando pode ter essa dúvida. Qual que é a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2? Que eu acho que... É bem interessante acho falar. Que é uma coisa muito assim, diabetes, né? Então, acho que é bem legal a gente transcorrer sobre isso. Bem básico. A diabetes tipo 1 é a ausência total de insulina. O pâncreas do indivíduo, porque a gente não tem diabetes tipo 1 só na criança. Ela predomina na criança e no adolescente, mas podemos ter no adulto e até no idoso. É a ausência total de insulina. O pâncreas não produz insulina por uma agressão, na grande maioria dos casos, autoimune. Então, você tem que nós temos que imitar a fisiologia normal do pâncreas. Eu tenho que fornecer insulina de uma forma basal e eu tenho que fornecer insulina de uma forma que cubra a cada alimentação que o indivíduo vai fazer. Então, o tratamento e o controle da doença é somente com insulina. A diabetes tipo 2, ela se desenvolve por resistência insulínica. O que significa isso? O indivíduo, ao longo dos anos, que desenvolve obesidade, ele produz a sua insulina, porém a insulina tem dificuldade de agir na célula onde ela tem que agir, porque nós precisamos da glicose para nos gerar energia. A energia só é gerada quando a glicose entra nas células. E esse transporte é feito pela insulina. Então, se eu tenho um indivíduo obeso em que a célula, eu costumo explicar assim para os pacientes, né, para os familiares, a célula está gordinha, a insulina está ali, está sendo produzida, mas ela não consegue atuar de forma adequada. E sobra glicose para o vaso sanguíneo. E aí começa a subir os níveis de glicose no sangue. Essa seria a diabetes tipo 2, na grande maioria dos casos, por resistência insulínica, que vem secundária ao sobrepeso e à obesidade. Mas tu pode ter um paciente que não tem sobrepeso e desenvolve uma diabetes do tipo 2? Pode. É mais raro, né? O que é mais comum é vinculado ao sobrepeso e à obesidade. Mas a gente vê, sim, indivíduos que por algum motivo têm resistência insulínica ou por algum motivo a fisiologia da glicose, da insulina não está funcionando adequadamente. E muitas vezes, em indivíduos magros, você tem o desenvolvimento de um tipo de diabetes que, de cara, você não consegue diferenciar se é tipo 1 ou tipo 2. Mas, pelo comportamento do aparecimento da hiperglicemia ou até dos sintomas, você consegue direcionar. Isso é um pouco mais... Eu penso mais em diabetes tipo 1 ou eu penso mais em diabetes tipo 2. Porque existem os tipos intermediários que são mais raros, né? Mas para o público leigo, a gente acaba diferenciando assim, no tipo 1, que se dá muito mais frequentemente em criança e indivíduos magros, e o tipo 2, mais em adultos e indivíduos obesos. Mas as coisas podem se mesclar. Atualmente, se vê diabetes tipo 1, típica, genética, autoimune, em crianças obesas. Porque cada vez mais eu tenho crianças com obesidade.
Então, eu tenho uma situação que está muito comum e eu tenho uma outra situação e, às vezes, as duas situações se cruzam. Não sei se... É porque a gente imaginava, normalmente se imagina que a diabetes tipo 1 é da criança e a diabetes tipo 2 seria do adulto mais idoso. Exato. Mas talvez o que diferencia a diabetes tipo 1 do tipo 2 não é a idade, mas é assim o mecanismo que a insulina funciona. Ou o pâncreas não produz a insulina, ou há essa dificuldade dessa insulina. Da ação da insulina. E não há uma diminuição dessa produção de insulina por algum motivo? Ou... Sim. Então, o diabético tipo 2, ao longo dos anos, né? Então, diabéticos de longa data, de 15, 20 anos, o estoque pode se exaurir, porque ele é limitado. O estoque de produção de insulina pelas células beta do pâncreas, ele é limitado. E quanto mais esse indivíduo não se cuida, quanto mais ele persiste com obesidade, mais o pâncreas tem que trabalhar para produzir mais insulina, para dar conta de toda aquela glicose que ele está gerando na corrente sanguínea, por conta da alimentação. Então, indivíduos diabéticos de longa data, eles acabam ficando com uma insuficiência de produção de insulina. E somente com insulina a gente vai conseguir controlar a hiperglicemia desses pacientes. Ou em alguns casos, que nem eu tenho o exemplo do meu pai, né, que ele teve um tumor de pâncreas, por exemplo. Então, talvez algum mau funcionamento deste órgão também com certeza transforme esse paciente que não é diabético, mas ele tem todo, não sei se isso se fala, que ele é diabético, porque ele teve lá uma má formação, um problema no órgão que produz a insulina. Mas aí ele se torna diabético. Então, o diabético é aquele que não tem esse controle da insulina no sangue, mais ou menos seria isso. Isso. E, por exemplo, tem casos de etilistas crônicos que também chega a um ponto de comprometimento das células beta que também se torna diabético. Tem outras situações raras, né? Como aconteceu com o teu pai, de uma lesão que prejudicou a produção da insulina, né? Mas voltando, acho que é importante ressaltar, como você disse, né? Para nós, diabético tipo 1 era criança e tipo 2 adulto e mais para idoso. Então, volto ao que eu falei anteriormente. Cada vez mais temos a incidência, né, de obesidade está cada vez maior. E isso vem já no adulto jovem e também na infância e na adolescência. Então, eu estou com uma doença muito prevalente, que é a obesidade, e aquela incidência de diabetes tipo 1 continua mais ou menos igual. Então, vai acabar que, às vezes, cruza um diabético tipo 1 numa criança obesa. Vai acontecer de um diabético, de um adulto jovem lá pelos seus 25, 30 anos, que vem sendo obeso desde os 5 anos de idade, por exemplo, e que com 25 e 30 anos desenvolve diabetes tipo 2, por resistência insulínica secundária à obesidade. E, Márcia, aí tu tá falando de obesidade, né? E qual que é o papel da nutrição nesse processo? Porque cada vez mais as pessoas têm ganho peso, né? Então, como é que a nutrição pode auxiliar muitas vezes, tanto a criança obesa e como, de repente, o adulto que possa ter, de repente, uma diabetes ou alguma outra alteração? A nutrição, nós andamos muito juntas, né? A endocrinologia com a nutrição. Uma depende da outra nesse sentido tanto quanto para prevenção do ganho de peso, quanto para o tratamento, né? Então, na nossa época não tinha, né, esses ensinamentos, esse conhecimento, mas atualmente já se orientam as mães, inclusive já durante a gestação, para elas não ganharem tanto peso, não desenvolverem diabetes gestacional, porque já se sabe que o feto já recebe informações e pode até ter modificações epigenéticas de uma mãe que foi obesa, e ele passar a ter propensão à obesidade por conta disso. Então, a prevenção junto com a nutrição
de uma alimentação saudável, rica em fibra, com índice glicêmico menor, ou seja, com potencial de elevação de glicose no sangue e, por consequência, de insulina, já desde a gestação, isso previne muita coisa, né? A introdução alimentar dos bebês, a primeira, assim que tem a introdução alimentar, não expor a criança tão precocemente ao açúcar, porque isso pode moldar o seu paladar e ele querer sempre ter este mecanismo de prazer, porque o açúcar traz um prazer para o nosso centro lá da saciedade, da fome e do prazer. Então, existem orientações já consagradas, né? O quanto mais você manter, pelo menos os 6 meses de amamentação, de aleitamento materno exclusivo, isso também previne obesidade no futuro. Então, tem uma série de coisas que os estudos do âmbito nutricionais já nos trouxeram vários dados científicos que comprovam que a prevenção e que determinadas práticas podem prevenir a obesidade. E numa situação já de sobrepeso e obesidade é extremamente importante, porque existem muitos conceitos errados por parte do público leigo. Né? Eles acham que simplesmente comer menos é o que vai fazer emagrecer. Mas, às vezes, a qualidade do que está sendo ingerido pode trazer prejuízo. Né? Ou é muito comum, vou dar um exemplo assim, bem banal, né? O que você janta? A gente pergunta para os pacientes, o que tu janta? Não, doutor, eu não janto. Tá, mas tu não come nada de noite? Sim, eu tomo café com leite... Bolacha. Pão com chimia e queijo. E, na verdade, é uma refeição que está rica em carboidratos, sem nada de proteína e zero fibra. E açúcar. Exato. E açúcar. Né? Que tudo se transforma, né? O pão, a farinha, o açúcar, vai tudo se transformar em glicose no sangue. E vai exigir mais do teu pâncreas, mandando mais insulina. Nós estamos falando de diabetes, e tu falaste um negócio que era diabetes gestacional. Às vezes as pessoas não entendem. O que é a diabetes gestacional? A gente imagina que seja uma diabetes durante a gestação, mas ela é diferente das outras diabetes? Ela é limitada à gestação? Como que funciona? A definição de diabetes gestacional é isso, ela surge na gestação. Entanto que existe, né, um protocolo, uma doutrina que na 24ª semana, entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, a gestante tem que ser submetida a um tipo de exame diferente, que não é só aquela glicose de jejum. Ela é submetida a uma sobrecarga de glicose e a glicemia dosada 1 hora e 2 horas depois. E existe um ponto de corte de diagnóstico para diabetes gestacional, que se aplica no mundo inteiro. Quais são as chances, né? Quais são os fatores de risco para diabetes gestacional? Mulheres que engravidam com uma idade um pouco mais avançada, que engravidam já com sobrepeso ou obesidade, história na família de diabetes tipo 2. Geralmente ela é limitada, é porque a placenta, que cresce muito, digamos assim, na segunda metade da gestação para o final, é ela que desenvolve, ela que cria um ambiente de resistência insulínica. Então, quando nasce o bebê e a placenta, obviamente, sai, teoricamente se resolve a diabetes gestacional. Porém, a mulher fica com risco, por ter sido diabética gestacional, de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Tanto que se tem também um protocolo de fazer este mesmo teste um tempo depois que o bebê nasce. Em torno de 6 a 8 semanas depois do nascimento, se repete esse exame de sobrecarga para ver se a mulher segue diabética ou não. Mas aí, para o resto da vida, ela tem que ficar controlando, fazendo exames para ver se não desenvolve diabetes. E o tratamento é dieta, e isso interfere, então, no desenvolvimento do bebê, antecipa o parto? Como que isso modifica, então, essa gestação? Tratamento é dieta sempre, né, com acompanhamento nutricional, porque eu não posso também restringir muito a alimentação, a ingesta de caloria dessa gestante, para não prejudicar o crescimento do bebê.
né? Ao passo que o contrário... Bom, eu posso também... geralmente, se eu não tenho controle com dieta, é insulina e tem uma única medicação que a gente pode usar. Medicação oral. Se não, nos casos mais graves, é somente com insulina, né? Diferente do diabetes tipo 2, que no adulto, que nós temos um arsenal enorme aí de medicações, né? Para tratamento de medicações orais e injetáveis. O comprometimento do feto, principalmente mais quando existe essa, que é a diabetes gestacional, ele pode ser um bebê grandão, porque ele está ganhando muita insulina vindo da mãe, né? A mãe tem que produzir mais insulina para dar conta daquela hiperglicemia. Essa insulina, que é um hormônio anabólico, ele faz crescer, passa pela placenta, e se não houver um controle adequado da diabetes na gestação, cada vez mais a insulina tem que ser liberada, né? Mais exige insulina do pâncreas da mãe. Passa para o bebê, e o bebê cresce demais. Então, existem parâmetros de avaliação do feto, da circunferência abdominal do feto, para se dizer, olha, o bebê está grande demais. E aí pode dar problema no parto, né? Então, quando nasce, ele tem um pouquinho da insulina circulante na corrente sanguínea dele, ele pode fazer hipoglicemia ao nascimento, né? E é um bebê que futuramente tem uma chance maior de ter também obesidade e diabetes tipo 2. E, Márcia, falando agora de diabetes tipo 1, como é que ela é diagnosticada e como é que, de repente, é tratada em crianças e adolescentes? Na maioria das vezes, a diabetes tipo 1 ela aparece subitamente, porque não é uma doença não é uma situação que tu vai rastrear como se faz na diabetes tipo 2 nos adultos. Enquanto você tem reserva de célula beta do pâncreas, a glicemia está sendo controlada pelo próprio pâncreas da criança. Tá? Vamos falar de criança, né? Isso. Quando eu tiver 90% desse estoque de célula beta acometido pela autoimunidade, que é a grande maioria dos casos, né? São anticorpos do corpo da criança que enxergam as células produtoras de insulina como se fossem inimigos, como se fossem agressores. E eles atacam as células beta. E quando eu tenho esse ataque que já está num grau de 90% de destruição, começa a subir o nível de glicose no sangue da criança. Mas quando eu tiver um nível um pouco mais elevado, em torno de 200, 250, 300, ativa o mecanismo de sede, porque o sangue fica mais concentrado de glicose. Ativa o mecanismo de sede e a criança começa a beber muita água. Muita água, e começa a urinar muito. Consequentemente, né, urina bastante. A criança fica mais prostrada. Esse acúmulo de glicose no sangue gera ácido, que faz com que a criança perca peso e fica com a dinamia, né? Começa a ficar mais prostrada, não quer mais brincar, fica cansado, fica sonolento, às vezes pode até ter dor abdominal, febre, às vezes confunde o diagnóstico com uma apendicite, mas o início de tudo, na grande maioria dos casos, é muita sede e muito xixi. Crianças pequeninhas que ainda usam fralda, começa a trocar fralda muito seguido. Ah, não vazava a fralda de madrugada, começa a vazar a fralda de madrugada, né? Porque nós temos diabetes tipo 1 em crianças bem pequenininhas, né? Então, esses são os sintomas. E aí, a criança vai ficar tão prostrada que a família vai levar para o pronto-socorro, né? E se o plantonista está antenado, ele vai fazer um teste ali da ponta de dedo, ou vai fazer uma coleta de glicemia sérica, e aí está feito o diagnóstico, né? Uma glicose com esses sintomas, geralmente ela vai estar bem elevada. Ela vai estar com 400, 500 de glicose. Às vezes, você consegue fazer um manejo numa internação comum. Agora, se o nível de ácido pela transformação bioquímica que tem é tão elevado,
se precisa de uma internação em UTI, com insulina em bomba. Às vezes compromete até o mecanismo respiratório, aí pode ficar em ventilação mecânica, mas tudo é reversível. Tem que entrar insulina no corpo da criança via exógena, tem que aplicar insulina, hidratar, aplicar insulina e se reverte a situação. Tem um exame para saber o quanto de comprometimento das células beta do pâncreas, porque existe algum exame para dizer qual é o percentual de comprometimento? Não exatamente o percentual, mas existe um exame que você vê a reserva pancreática, que se chama peptídeo C. É um exame de sangue bem comum. Tanto que ocasionalmente, como cada vez mais as crianças têm feito exames de rotina, às vezes você pega, ao acaso, uma criança que está começando a subir a glicemia. Então você olha o perfil, é magra, né? Aí você não tem obesidade, não tem resistência insulínica, faz lá uma glicemia de jejum e ela vem alterada. O normal da glicemia de jejum é de 99 para baixo, tá? Isso serve para adulto e para criança. Mas ocasionalmente, como eu disse, cada vez mais as crianças têm sido submetidas a exames de rotina, os pediatras têm pedido mais, muito mais do que antigamente. Então, ocasionalmente se pega uma glicemia de jejum alterada de uma criança e aí tu vai lá e solicita um peptídeo C, solicita os anticorpos relacionados à doença autoimune, né, relacionados à diabetes tipo 1 e você diagnostica a criança numa fase pré-clínica, que a gente chama. Antes de começar com o excesso de sede, com o excesso de urina, de poliúria, que a gente chama. Mas, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é já no momento de hiperglicemia, que a gente chama da fase clínica, e que eu já tenho, então, esse comprometimento de 90% das células beta. Mas eu não tenho um exame que me diga 80 ou 90. E o que muda na alimentação desse perfil de paciente? E quais que são os vilões dessa dieta infantil, né? É o açúcar, né? É o carboidrato simples. Quando eu falo carboidrato simples, isso engloba o açúcar, a farinha branca, né? A batata, o arroz, tem vários legumes, as frutas, tem frutose, né? Então não pode mais comer carboidrato? Pode. Se prioriza, então, os carboidratos de absorção lenta, que são os integrais, né? As farinhas integrais, não exagerar nas frutas. Se vai comer uma fruta, combina com uma fonte de fibra, aumenta a ingesta de proteína. Então, na verdade, não muda muito da alimentação, digamos assim, que a gente prioriza para uma criança ou para um adulto que quer perder peso. Claro que eu estou diante de uma criança ou de um adulto que não produz nada de insulina. Então, a variabilidade glicêmica vai ser muito maior, a sintomatologia vai ser maior. Porque a criança vai sentir, quando ela estiver com a glicose extremamente elevada, aqueles mesmos sintomas do diagnóstico. Se ela está em hipoglicemia porque ela não se alimentou bem e aplicou uma insulina que está agindo, passa mal, pode até desmaiar e ter convulsões. O controle, obviamente, é muito mais fino na diabetes tipo 1. Então, sempre se procura orientar a dieta com índice glicêmico baixo. E sempre combinando com as insulinas, né? Então, o treinamento deve ser bem regrado nisso, da questão idealmente de avaliação do dedo e o método de aplicação de insulina. Sim. E o diagnóstico vai ser feito basicamente pelos pais com poliúria e polidipsia. Normalmente. O cara vai estar com muita sede. Urina é o sintoma mais comum que o pai vai relatar para o pediatra inicialmente, talvez. Perda de peso. E prostração. E o tratamento vai ser, então, uma dieta e exercício, talvez, alguma atividade física. Hoje, cada vez mais, a gente vê as nossas crianças em casa jogando videogame, celular, não é assim? Tomara que não, mas acontece muito. Acontece muito. Então, na verdade, é isso. Para a gente entender, o pai que vai ter um filho que talvez tenha, que tem diabetes, ele vai chegar com esses sintomas. É o primeiro sintoma que o pai vai ver. Dificilmente vai pegar no exame de rotina,
Tomara que pegasse numa fase Seria pré-clínica, bom, né? isso, porque Mas aí o normal não é, né? normal não é. E isso não leva muito tempo, viu? Começam sintomas, dali 10, 15, 20 dias, a família, não, vou ter que levar essa criança para o hospital. Né? A família que está antenada, ela não deixa a criança se exaurir ali, né? Porque começa a perder peso, começa a não querer ir para a escola, começa a não querer brincar. Né? Ele desenvolve de uma hora para outra, assim? Desenvolve de uma hora para outra. Tem 2 pontos. A maior parte dos casos de diabetes tipo 1 é autoimune. Tem os casos que a gente classifica como não autoimune, de repente, porque não se identificou ainda o autoanticorpo, ou porque realmente é uma outra causa. Mas eu tenho 2 pontos principais para o desenvolvimento de uma diabetes tipo 1 numa criança, adolescente, adulto ou idoso. Eu tenho que ter alterações, mutações genéticas, que já estão bem identificadas, tá? E a autoimunidade. Então, tem que ter 2 raios que caem naquela criança e um fator desencadeador, que não se sabe muito, assim, mas o que já se sabe que são eventos virais, que pode ser o gatilho, um estresse grande. Então, a gente às vezes vê assim, né? A criança abriu o diagnóstico agora, passou o Covid, passou... Por que por exemplo, na nossa região, o maior número de diagnósticos de diabetes tipo 1 se dá no inverno, porque se passa por mais viroses. Né? Na época da pandemia, teve um monte de diagnóstico. Alguma questão que acontece na família, a morte de algum parente próximo, de algum familiar próximo, a separação traumática dos pais... sempre tem alguma coisinha por perto, assim, um gatilho. Mas claro que só isso sozinho não vai dar. Não vai se dar a diabetes por isso sozinho. Tem que ter, então, a mutação genética, que não se solicita, né? É algo de estudo. E a autoimunidade, que se consegue acessar pelos exames de sangue. E o tratamento dessa diabetes de tipo 1, como é que é feito? A partir de insulina, a gente sabe que hoje em dia existem insulinas que a gente pode fazer antes da alimentação. Isso. Né? Então tem uma insulina que ela é diária, mas tem algumas que eu imagino assim, que hoje quem tem diabetes do tipo 1, ele pode viver normalmente como uma pessoa que não tem diabetes se tiver um controle rigoroso da sua glicemia. Sim. Eu acho que funciona assim. Como que a evolução desses medicamentos hoje em dia facilita a vida de quem tem diabetes tipo 1? Sim. A vida, sim, ela, digamos que tu pode ter uma qualidade, a criança pode ter uma qualidade de vida muito boa, né? Mas ela tem que incorporar hábitos saudáveis, se é que já não tinha, às vezes as crianças têm, né? Mas a rotina da aferição da glicose, a rotina de sempre olhar o tempo todo que se come, que não se come, a família tem que estar olhando para essa glicose e tomando decisões em relação às insulinas, né? Então, como eu comentei antes, a gente tenta imitar o funcionamento natural do pâncreas. Aqui, a gente está, por exemplo, eu estou praticamente em jejum, mas eu tenho um nível de glicose para estar aqui conversando com vocês. Esse nível de glicose está ok nas minhas células, porque eu tenho um nível baixinho de insulina que está colocando ela lá para dentro. Daqui a pouco eu vou jantar, minha glicose vai subir, a minha insulina vai subir para segurar essa glicose, me gerar energia, o que sobra vai no estoque lá do fígado. Então, se tenta imitar a fisiologia com insulinas, então, de liberação basal, que é aquela que está agindo na gente agora, que nós estamos há muito tempo sem comer, e eu vou comer, a minha insulina vai subir. Então, eu tenho insulinas de ação ultra rápida para imitar a minha insulina que subiria se eu tivesse produção da insulina. O que se tem atualmente de mais moderno são as bombas de insulina, de infusão contínua de insulina, que tentam imitar esse funcionamento que eu acabei de falar. Porém, o acesso é extremamente difícil, são muito caras, ao contrário de outros países, né? Na Europa, por exemplo,
diagnóstico de diabetes tipo 1 já ganha uma bomba de insulina, né, das mais modernas. Mas a nossa realidade é diferente. Mas nós temos insulinas mais modernas com um perfil de segurança maior, porque qual é o maior medo da família? É a hipoglicemia, é a queda. Porque você está aplicando insulina e você tenta cobrir essa criança de insulina 24 horas. E se porventura ela não comeu, ela tá ruinzinha, ela ficou doente, ela preferiu brincar do que comer, tá lá a insulina agindo. Daqui a pouco faz uma hipoglicemia, desmaia, bate a cabeça, pode até ter uma convulsão. Então, cada vez mais se tenta, né? E nós temos insulinas mais modernas por um perfil de segurança maior. E na diabetes tipo 1, nós temos digamos, uma conduta que se chama contagem de carboidrato. Então, se ensina a família a contar quantas gramas de carboidrato vai ter naquela refeição, se calcula a quantidade de insulina adequada da insulina de ação rápida para cobrir aquela quantidade de gramas de carboidrato e para corrigir aquela glicose que também está elevada, né? E atualmente nós temos um dispositivo que se chama, que é um sistema de monitoramento contínuo de glicose, que o único laboratório que nós temos disponível aqui no Brasil é da Abbott, que é o Freestyle Libre. Ele mede a glicose 24 horas por dia, então facilita muito a vida, né? Tem uma seta de tendência que avisa a família, olha, agora a glicose está em 99, mas vai subir, vai ficar estável, vai descer, vai baixar. E aí facilita a tomada de decisão da família. Legal. E, Márcia, vamos falar um pouquinho de alterações de desenvolvimento, né? Quais os sinais de alerta que os pais, né, deveriam ter devido às alterações hormonais que os filhos possam ter e que pode ter, ou, né, algum tipo de alteração, algum tipo de problema, tanto de puberdade ou de crescimento, como de, né, afetar o desenvolvimento de uma criança. Sim. A puberdade precoce é algo que tem sido muito comum, né? Vocês me perguntaram o que aparece mais, né, no dia a dia. Então, além de sobrepeso, obesidade, a puberdade precoce, principalmente nas meninas, tem aparecido mais. Na grande maioria não se sabe a causa. Se levanta hipóteses, né, da exposição que a gente tem hoje em dia até a estímulos visuais. Maquiagem, excesso de esmalte poderia favorecer, antecipar algum comportamento hormonal diferente. A própria obesidade, isso já está claro, ela pode antecipar a puberdade nas meninas, né? Então, o que é interessante se colocar como alerta? Qualquer sinal de puberdade que surja nas meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos de idade deve ser investigado. Nem sempre vai ser problema, nem sempre vai ser patológico. Mas, por exemplo, surgimento de pelos pubianos, surgimento de mama nas meninas antes dos 8 anos. E nos meninos da mesma forma, surgimento de pelos pubianos ou crescimento de testículo, de pênis, também deve ser investigado. Legal. É interessante, tu vai ver nessa idade, normalmente as crianças são todas crianças, né? Elas vão desenvolvendo ao longo do tempo e a gente vê as crianças um pouco mais velhas tendo esses sintomas, mas são bem interessantes. E como esse processo de diagnóstico dos distúrbios hormonais em crianças e adolescentes, como é que a gente investiga? Então, como tu falaste, são pelos pubianos que vão aparecendo, mamas, mas o pai tem que levar no endocrinologista ou no pediatra cedo, só quando tiver algum sintoma, seria mais ou menos nesse sentido. Exato. Então, primeiro é a clínica, né? Surgiu algum sinal, na dúvida, procura o pediatra. A gente parte do princípio de que todo ano os nossos filhos, todas as crianças, deveriam ir no pediatra anualmente. Esse controle é extremamente importante, mas tem muitas famílias que esquecem disso. E até na rede básica, né, eles priorizam esse acompanhamento até os 2 anos de idade. Depois disso,
as famílias só procuram auxílio quando está com alguma intercorrência infecciosa, por exemplo. Só que aí chega para nós para fazer uma avaliação de crescimento ou de puberdade, você não consegue, você não tem um histórico dos anos anteriores para saber como é que foi a velocidade de crescimento dessa criança. Falando num outro distúrbio, né, Bisi, que tu comentou, de crescimento, por exemplo. Será que essa criança teve sempre nesse nível de altura que está ruim, que está abaixo? Ou ela desacelerou por algum motivo? E esses dados tu vai ter só se a família levar com periodicidade no pediatra. Mas aí tem um gráfico de um Exato. Padrão. Existem os gráficos, né, as curvas de crescimento. Então, tem a normalidade de altura para sexo e idade, peso para altura, sexo e para idade e sexo. Tem para o índice de massa corporal, para você classificar o peso da criança também. Então, existem esses gráficos que, do ponto de vista populacional, você sabe se a criança está num desenvolvimento adequado ou não. E em relação à altura, algo que o pediatra acaba não vendo esse lado, porque às vezes eu posso ter uma criança que está crescendo normalmente, está crescendo numa velocidade adequada. Porém, para o alvo genético, ela está abaixo. Por que ela está abaixo? Aí você volta num histórico lá atrás. Foi uma criança que nasceu muito pequenininha, que sofreu restrição de crescimento dentro do útero, que foi um prematuro, ou tem até uma condição genética que às vezes não é tão florida assim e ninguém percebe. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Celso, é algo que a família tem que estar antenado. E por isso as redes sociais para divulgar, né? Porque às vezes tem meninas que chegam no consultório ou lá no ambulatório com 9 anos e já menstruaram. É muito cedo uma menarca, primeira menstruação com 9 anos, é muito cedo. Se ela menstruou com 9 anos, a mama dela deve ter surgido lá pelos 7 anos e meio, e fez uma evolução rápida. E qual é o prejuízo nisso? Primeiro, da questão de maturidade, né? Tá menstruando, tá tendo essa preocupação muito precoce. 9 anos, as crianças têm que estar brincando, né? Certo. E a outra preocupação é a estatura final, porque se você antecipa um processo de estirão de crescimento que não vai se dar de uma forma adequada, a estatura dessa criança vai ficar abaixo do que geneticamente estava planejado para ela. E essa minha pergunta era para levantar a questão falando sobre a importância dessa recorrência das consultas com o pediatra e principalmente nessa idade com o pediatra, porque a gente fala em média de altura, mas eu tenho lá um pai que tem 1,60 m e uma mãe que tem 1,50 m. A criança não vai ter 1,90 m. Exato. Então, tem toda uma questão também genética dos pais. Ou eu tenho um pai e uma mãe alto, eu vou ter um crescimento maior do que a minha curva normal, que na verdade é uma média populacional. Mas se a gente tiver um controle onde o pediatra, desde o nascimento, controla esse crescimento, peso, altura, ele vai saber que a criança está não seguindo talvez padrões populacionais, mas ele está dentro de uma curva de crescimento normal e natural. Eu acredito, a ideia de nós levantar essa questão era mais nesse sentido, também da gente pensar nisso. Não, beleza, vamos acompanhar essa criança, porque daqui a pouco ela não cresceu e não está dentro da curva, porque faz parte ela não vai ser uma pessoa alta ou não vai ser uma pessoa baixa. Exato. E estando fora da curva, como é que se estimula para que isso consiga normalizar? Né? Tem alguma manobra, um manejo disso? Se você está diante de uma criança com uma baixa estatura, aí tem algumas causas e você tenta investigar essas causas. Então, começa pela dosagem hormonal, né, que vocês comentaram, como diagnosticar. Existem exames de rastreamento iniciais que se faz para uma criança com baixa estatura. Dosagem do hormônio de crescimento, de hormônio de tireoide. Se é uma criança que está desacelerando o crescimento, você pode pensar em síndromes desabsortivas, como doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Algo genético também. E se você identifica, por exemplo, deficiência de hormônio de crescimento, o tratamento é com hormônio de crescimento, tá?
Mas existem outras situações que não deficiência deste hormônio que eu posso tratar com hormônio de crescimento. Por exemplo, crianças que nasceram, independente do tempo de gestação, mas nasceram pequenas para aquele tempo de gestação. Comprovado cientificamente que se elas não recuperarem a altura até os 4 anos de idade, elas têm, na grande maioria das vezes, uma boa resposta ao hormônio de crescimento. Crianças com algumas determinadas síndromes genéticas já se sabe que respondem bem ao hormônio de crescimento. E tem a baixa estatura que nós chamamos de idiopática. Você não identifica a causa, mas é uma baixa estatura extrema. Faz avaliação genética, o geneticista não encontra nada. Você pode ofertar o hormônio de crescimento também. E é importante ressaltar, que nem o Celso comentou, mas se eu tenho pais baixos, é natural que a criança será baixa também. Tudo bem, mas a gente não pode deixar de investigar essa criança, porque o pai ou a mãe podem ter algum distúrbio que não foi visto e que a criança herdou. Então, eu sempre digo isso, baixa estatura sempre tem que ser investigada. Claro que parte de um bom senso, né? Se é uma altura que está dentro dos padrões populacionais, mas está ali no limite inferior, e eu tenho um pai e uma mãe que você avalia, conversa, eu costumo pedir para os pais virem até para ver, olhar o rosto deles, né? Ou, enfim, conhecer, né? E você vê que é pouco provável que tenha algo genético, então... Bom, eu vou ofertar o hormônio de crescimento, provavelmente essa criança vai crescer muito pouco com o hormônio de crescimento. Então, custo-benefício não vale. Então, a avaliação do crescimento ela é muito complexa, ela gira em torno de vários quesitos, assim, né? Mas o principal determinante da altura de um indivíduo é a genética, né? E tu comentaste um pouquinho da tireoide, como é que isso afeta no crescimento e desenvolvimento desse perfil de paciente? O hormônio da tireoide é extremamente importante, ele é um dos principais fatores para o metabolismo, para o crescimento celular. Como também, atualmente, né, as crianças têm feito muito mais exames de sangue, é difícil tu pegares uma criança que está com uma deficiência de T4, de longa data e grave, a ponto de desacelerar na curva de crescimento. Então, antes disso, nós vamos ter outros sintomas, uma criança com lentidão, com prejuízo na escola que antes não tinha, né? Déficit não o déficit de atenção clássico, mas assim, piorou a concentração, piorou o rendimento na escola, está mais sonolento, mesmo dormindo bem à noite, pele ressecada, fezes ressecadas, até a questão do humor pode mudar, pode ficar uma criança mais deprimida, né? Então, afeta como um todo, mas o crescimento em si, eu teria que ter um distúrbio de tireoide um pouco mais prolongado e mais grave. A gente tem... só para complementar isso aí, é interessante... porque a gente fala da nossa aborrecência, né? As crianças vão se desenvolvendo e chegam numa etapa da vida que elas mudam o comportamento, a famosa aborrecência dos nossos filhos, né? Muda o humor, né? E muda o humor. Então, se nós tivermos uma antecipação dessa fase, o que muda para as crianças? A gente ter emocionalmente, a gente ter uma antecipação disso. Que isso repercute? Como é que os pais lidam com isso? A mudança de humor relacionada aos hormônios da puberdade, ela acontece da mesma forma, sendo precoce ou no tempo certo. A questão da antecipação da puberdade é a questão da maturidade, né? Porque a criança pode estar envolvida, né, com brincadeiras, enfim, com brincadeiras de fato infantis, e a menina está ali se preocupando com a menstruação, com o absorvente. Tem a questão que, naturalmente, né, os hormônios sexuais vindo pode, digamos, estimular um pouco mais a sexualidade. Então, como eu trabalho no SUS, né, tudo bem, isso não caberia só ao SUS, né? A gente pode ver crianças, digamos assim, abandonadas também, né, em situações privadas. Mas uma menina que menstrua, ela ovula e ela pode engravidar.
Então, aumenta a chance de gravidez indesejada e precoce, né? Mas, realmente, assim, a questão é uma confusão, né? A menina tá lá brincando com a boneca e tá tendo que cuidar do absorvente, tá tendo pensamentos diferentes. Por isso que quando eu atendo uma menina, eu falo de menina porque é o mais comum. É mais difícil tu ver uma puberdade precoce nos meninos, tá? Isso, estatisticamente, a gente tem esses números que na menina é muito mais comum. Eu sempre converso isso com as mães, como é que é o acolhimento, cuidado, fica solta na rua, no bairro, mora com quem? A mãe é divorciada e tem um padrasto, tem um irmão mais velho, tem um tio que mora junto, todos esses cuidados a gente tem que ter. E assim, em situações que tu vê vulnerabilidade, você orienta o uso do anticoncepcional. Né? Paciência, se tem 10 anos, tem que tomar. É melhor uma menina com 10 anos tomando anticoncepcional do que grávida, né? E Márcia, o uso de medicamentos cada vez mais precoce, né? Muitas vezes as mães dão corticoides. Eu lembro do meu filho, né? Que tomou por um volume de tempo bem grande o uso de corticoide ou outros medicamentos. Isso afeta o desenvolvimento, o crescimento? Sim. Até muitas vezes, de repente, bloquear através de anticoncepcional ali aquele momento da menina, isso vai afetar lá na frente o crescimento dela? Bom, acho que tu me fez 2 perguntas. O uso exagerado, ou às vezes é necessário usar corticoide, né? Por inúmeras situações pulmonares, às vezes tem crianças com doenças reumatológicas que precisam usar glicocorticoide. Sim, isso vai trazer ganho de peso, porque o corticoide aumenta o apetite e ele também faz aumentar o peso por si só, né? É uma das poucas situações na endocrinologia que existe o ganho de peso que não pela comida, simplesmente pela comida, pela ingesta errada de comida, né? O glicocorticoide dá ganho de peso. E, ao mesmo tempo, afeta o crescimento. O glicocorticoide atrapalha a ação do hormônio de crescimento nas placas de crescimento. Então, são crianças que desaceleram, tá? Mas aí tem que ser assim, uso crônico, né? diário e doses altas de imunossupressão, tá? E você perguntou, Bizi, da questão do bloquear a puberdade. O bloqueio da puberdade é praticado em puberdade precoce já há muitos anos, e os estudos nos mostram que depois que se decide o desbloqueio, né, tem critérios para isso, a criança, porque a gente pode bloquear menino também, depois ele segue no padrão dele normal de crescimento. Se geneticamente ele está ainda programado para ter um estirão, ele vai fazer. Então, a ideia é a gente segurar para ficar dentro da curva. Para ficar dentro da curva ou para não ter um desenvolvimento muito precoce. Então, sim, depois ele desenvolve normalmente. A criança desenvolve normalmente. E o uso de tecnologia para avaliar isso? Tem, assim, a tecnologia tem auxiliado, sei lá, um diagnóstico específico? Eu lembro na ortodontia ele avaliava a mão para ver o desenvolvimento, né? Tem novas tecnologias para avaliar o crescimento e desenvolvimento desse pessoal? O que nós temos de novidades. Não sei se eu posso dizer, mas acho que sim. É a questão genética, né? O raio-x de idade óssea, que se olha a idade hormonal da criança e que tu coloca ela num contexto, né? Eu costumo dizer assim para os pacientes e para os alunos, eu não tenho um raio-x, eu não tenho uma idade óssea normal ou alterada. Eu ponho no contexto daquela criança, porque às vezes um avanço de idade óssea não quer me dizer problema, ou um atraso não quer me dizer problema. Mas isso é um exame super antigo e simples, e que nos traz muita informação. Porém, por exemplo, naqueles casos de baixa estatura que eu não consigo, com o meu rastreamento normal de exame de sangue, identificar a causa, aí entram as causas genéticas, né? Mutações de genes específicos que cursam somente com baixa estatura, ou com baixa estatura e comprometimento renal, ou uma baixa estatura e um déficit intelectual. Porém, o acesso para nós mortais ainda é
ruim. São exames caros. Para vocês terem uma ideia, o acesso por plano de saúde ao geneticista, ok. Ele solicita exames, um mapeamento genético, um exoma, que seria um rastreamento mais amplo. O paciente tem que pagar uma bela diferença. Então, no SUS é mais difícil ainda. Eu encaminho para um geneticista, a criança chega lá daqui 4 anos. Então, quiçá os exames... né? Então, o que nós temos que se vê muito em congresso é novas mutações genéticas que envolvem puberdade precoce, que envolve baixa estatura, que envolve dismorfismos, por exemplo, aquelas crianças com alteração óssea. Isso se tem maravilhas nas pesquisas, né? Mas trazendo para a nossa realidade brasileira, principalmente aqui nós do Sul, que em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, eles têm centro de pesquisa e tem verba para isso. Né? Aqui a gente tem essa dificuldade. E quando acontece essas alterações, tu consegue identificar como é que tu aborda isso? Quanto mais precoce, certamente vai conseguir manejar de uma maneira mais simples. E dependendo da mutação, ela já foi vista há um determinado tempo, 5, 10 anos, e você também já tem pesquisa que mostra que essa determinada mutação vai responder ao hormônio de crescimento, por exemplo. Ou essa mutação não vai responder ao hormônio de crescimento. Então, tu já sabe se tu oferta ou não oferta tratamento. Hoje a gente fala um pouquinho sobre disruptores endócrinos. O que seria isso, né? É importante a gente entender e começar a pensar sobre isso hoje em dia. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. O disruptor endócrino são substâncias químicas que podem se ligar a receptores... Porque nós temos assim, nós produzimos os hormônios e nós temos receptores para esses hormônios. Então, é um cadeadinho. Então, os disruptores endócrinos, eles podem se ligar ao receptor e atrapalhar a ligação do hormônio, ou eles podem imitar o papel de algum hormônio e fazer com que, digamos, que ele apareça como se fosse em excesso, ou traga alterações como, por exemplo, um aparecimento de mama mais precoce ou até de pelinhos, né? Existem disruptores endócrinos que já estão... Porque às vezes é difícil fazer pesquisa com isso, né? Mas já tem ligação com sobrepeso, com obesidade, com resistência insulínica, com alterações de tireoide também, né? Então, são, digamos, substâncias químicas que atrapalham o funcionamento. O tratamento é o quê? É tentar tirar, né? E o que a gente vê mais na prática? Meninas que usam muita maquiagem e esmalte, produtos para cabelo. Antigamente, agora já os produtos plásticos de mamadeira e tal, já não tem mais a produção, né, de ftalatos, então eles põem lá free, né, disruptor. Lembra que nós tínhamos o cuidado de não aquecer plástico no micro-ondas ou não congelar? Então, esses produtos plásticos, eles já vêm com o selo que tu parte do pressuposto que é verdade e tu evita ou tu procura esses produtos para não ter a liberação desses componentes químicos que possam interferir no mecanismo hormonal. Então, a ideia, na verdade, nisso seria muito da alimentação, ou fatores, não sei, o sol, ou alguma coisa que possa agir no nosso dia a dia e faça com que a gente tenha alguma alteração. Mas muito eu acho que é dieta. Talvez cuidado com a mamadeira que não vai tomar, enfim, o uso de algumas... talvez agrotóxicos, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Seriam esses cuidados que a gente tenha para que eles não desenvolvam uma puberdade precoce. Então, era isso, né? Uma alteração hormonal, porque tem descrição de interação com várias situações, né? Como eu falei, obesidade, resistência insulínica, tireoide. Mas o que se tem mais, assim, documentado é a questão de cosméticos com antecipação da puberdade. Isso é o que a gente tem mais de documentado. O restante, assim, é difícil a comprovação. Porque agora, como é que tu faz um estudo científico, né? Tu submete a criança, agora tu vai ingerir esse produto químico e daqui 10 anos nós vamos ver se tu tem alteração de tireoide, se tu fica obeso.
é difícil tu fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, são estudos retrospectivos que levantam uma hipótese. Hoje tem maquiagens que são específicas para criança, talvez sem esses disruptores, enfim, hoje tem que ter esse cuidado maior, né? Mas é tanta oferta no Estímulo, mercado que o que se orienta? Não usar. É difícil. Eu tenho uma filha de 9 anos e meio que ela às vezes parece maquiada, eu digo, o que a gente combinou, né? Vamos fazer só lá na festinha do aniversário do fulaninho. Mas acontece, né? Eles estão muito à mercê, né? E se fala também como disruptor endócrino a internet. A luz de noite, antes de dormir, a exposição à tela. Também se cogita, se fala disso como um disruptor endócrino. É interessante, né? Porque então isso aí a gente vai conseguir ter uma dificuldade bastante grande de não conseguir. Já temos, né? Para saber lá na frente. E, Márcia, quais que são os mitos da endocrinologia que tu gostaria, assim, de ir lá pelas tantas eliminar aqui, pudesse legal. explicar para o pessoal aí esses mitos aí que seria legal o pessoal... Tá. Bom, um que já me veio à cabeça é assim... Um foi o que a gente comentou, né, Celso? Filho de pais baixos necessariamente vai ser baixo e não se faz nada com isso. É um mito, você tem que investigar toda criança com baixa estatura. A altura da criança com 2 anos, multiplica por 2, vai dar a altura dela no adulto. Isso é mito. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, você coloca a criança no gráfico, acompanha o crescimento, vê ela no âmbito familiar, no alvo genético dela, se ela está dentro do alvo genético. E a idade óssea, que é um exame super simples, né? Um raio-x da mão e do punho, e tu calcula a idade hormonal e tu faz uma previsão de estatura final com esse exame. Né? Então, pode ser uma avaliação. Tem muitas famílias que procuram o endocrinologista mesmo sem o pediatra ter dito. Vai lá, marca uma consulta. Eu quero ver o crescimento do meu filho. Tu avalia, conversa, vê o histórico desde a gestação, faz um raio-x de idade óssea. Porque o que eu costumo explicar, e é fato, né? Então, pode ser vamos colocar um outro mito. Uma coisa é a previsão de estatura final, que eu vou olhar conforme o desenvolvimento da criança, o momento da puberdade em que ela se encontra, que fecha com o raio-x da idade óssea, porque o osso ele vai amadurecer mais rápido sob a influência dos hormônios sexuais. Isso é uma previsão de estatura final, né? Esse exame vai me dar uma previsão de estatura final. Mas não necessariamente a previsão de estatura final vai estar dentro do alvo genético, e é aí que a gente tem que intervir. Se essa criança está com uma previsão abaixo do alvo genético, por quê? Se investiga. Se está acima, também se investiga. Né? E a idade óssea é um exame super simples que nos traz essa informação. Hoje nós temos um outro assunto que é bem polêmico, né? E que é difícil a gente tratar, mas... a questão das crianças transgênero, né? O adolescente, o adulto, me preocupa muito com que idade a gente tem que começar a se preocupar com isso, se há uma necessidade ou uma possibilidade de fazer alguma reposição hormonal, que idade que isso se faz, enfim, a gente não tem que entrar em questões legais, mas é preocupante, né? A gente começa a pensar assim, poxa, quem é uma criança transgênero e se a gente vai fazer uma alteração no hormônio dessa criança antes da puberdade, durante a puberdade, ou enfim, como é que a gente tem que tratar isso hoje em dia? É um assunto que cada vez mais deve chegar no consultório, né? Sim. Por definição, primeiro, né, transgênero é um indivíduo que não se enxerga com o sexo genético que ele tem. Então, é diferente. E para você chegar a essa conclusão, e tem CID, né? Tem que ter uma avaliação psicológica, às vezes psiquiátrica. Então, a abordagem de um indivíduo transgênero é multidisciplinar, para começo de conversa. Porque uma coisa é o indivíduo se enxergar, eu não me enxergo nesse corpo. Outra coisa é ele
querer se vestir do sexo oposto. Outra coisa, ele querer se relacionar com o mesmo sexo. São coisas diferentes, que às vezes se confundem. E mais confusão ainda, às vezes, se atende pacientes transgêneros, já adultos. Vamos dar um exemplo. Eu nasci mulher, mas eu me enxergo homem e eu quero me relacionar, supostamente, vocês entenderiam que se relacionaria com uma mulher, já que eu sou homem transgênero. Às vezes eles querem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então, confunde muito. Então, o diagnóstico, ele é complexo. Tem que ter avaliação psicológica, às vezes psiquiátrica, em conjunto com o endocrinologista. Na infância não se faz nada, Celso. Primeiro, pela imaturidade. Então, tu pode perceber sinais. Tu pode até suspeitar desse diagnóstico, mas você não faz nada pela imaturidade como um todo. Se concluiu que a criança é transgênero, quando ela começa o desenvolvimento dos caracteres sexuais, então a menina começa a desenvolver, a menina genética começa a desenvolver mama, e o menino começa a ter crescimento de testículo, a gente faz bloqueio dessa puberdade. Porque para a criança transgênero é muito desconfortável o surgimento daqueles caracteres. O menino, porque daí nós identificamos assim, né? Como é que você nomeia? Menino transgênero é a menina geneticamente que nasceu menina e quer ser menino. Mas a gente já identifica esse indivíduo como menino transgênero, né? Homem transgênero e mulher transgênero. Então, para eles é muito desconfortável ter o surgimento de caracteres sexuais que eles não querem ter, que eles não se enxergam naquele corpo. Então, você bloqueia a puberdade e isso, na verdade, é legal. Tem lei, tem normas para isso, porque por um tempo você deixa o indivíduo bloqueado, já é um adolescente, né? Bloqueado, e você entra com a terapia do sexo que ele quer ser. Então, uma menina geneticamente quer ser menino, então eu vou bloquear para não desenvolver mama, para não crescer útero e ovário, e num determinado tempo eu vou entrar com a testosterona para desenvolver pelo, para voz mudar, vai fazer barba. E aí, quando eu tenho essa maturidade atingida e com avaliação de psicólogo e tudo mais, aí que se faz uma possível cirurgia de troca de sexo. E de nome e tal. Então, assim, é um processo longo, trabalhoso, porque às vezes no meio do caminho esse adolescente muda de ideia. Então, tu para a testosterona, nesse exemplo que eu dei, e termina o bloqueio. Pode prejudicar o crescimento de alguma forma, mas enfim, tem como você reverter. Agora, depois que tu decide, faz uma cirurgia, né? Vamos pôr um menino que nasceu com pênis, tu faz uma neovagina, e uma menina que nasceu e viu isso depois na fase adulta e quer fazer mastectomia, não tem como voltar atrás, né? Sim, sim. É um assunto, eu acho que, extremamente polêmico Muito e polêmico. difícil, né? Eu acho que cada família tem que, talvez, lidar da melhor forma quanto a isso. A Sem gente dúvida. entende, né? Eu fico receoso um pouquinho com essa baixa idade. Uma criança, talvez, essa, como tu falaste, a gente esperar um tempinho até ter a certeza daquilo, né? Para ela ter um pouquinho de maturidade para poder escolher, enfim, orientar da melhor forma possível, né? A gente tem que pensar, talvez, por melhor de cada um, né? Isso. Enfim, ter um cuidado para não ser tão jovem e a hora que for decidido, né? Ser uma decisão muito bem estruturada. Exato. Psicologicamente. Então, acho que E legalmente na infância nem se pode fazer nada, né? Bom, Márcia, nosso tempo está, né, finalizando. Gostaríamos de falar mais coisas. Tinha muita tinha coisa mais aqui. tópicos. Vamos fazer a parte 2. Para isso aí, com certeza. A gente faz umas perguntas, né, finais aqui para não é pegadinha, né, mas são perguntas mais para te conhecer, a gente já te conhece, mas para saber um pouco de ti, né?
Então, são perguntas meio que pinga-fogo, né? Que time eu torço. Isso, nem tanto assim, né? Mas a gente queria saber se tem alguma habilidade que tu gostaria de dominar, que tu hoje não domina. Ai, difícil, né? Mas era para ser difícil, são perguntas assim. Eu queria... Tá, pode ser... Qualquer coisa, nada a ver com a tua profissão. Exatamente. Tá, eu queria saber dançar. Ó, tu viu? Profissionalmente. Profissionalmente? Não, né? Com técnicas. Técnicas, né? Isso. Maurício, tu podia também aprender, né, cara? Tu não sabe dançar profissionalmente. Podia aprender, é uma opção, né? A pessoa não dá muita ideia, né? Tá certo. E, Márcio, um conselho que tu ganhou, que tu recebeu, que tu gostaria de externar pro pessoal? Que tudo passa. Interessante, né? Porque a gente vive sempre preocupado com alguma coisa. Eu sempre na minha cabeça eu penso assim, a gente tem um problema e a gente quer resolver o problema e às vezes tentando resolver aquele problema a gente causa outros tantos mais. Eu era uma adolescente muito estressada e preocupada com compromissos, que de repente até foi bom por um lado, né? Porque daqui a pouco é algo da personalidade. Mas eu vejo que eu podia ter sido menos, né? Que as coisas se encaminham, né? Tu não faltando com a tua responsabilidade, obviamente. Mas agora na vida adulta a gente vê isso, né? Porque tem muita coisa que não depende só de ti. Depende dos outros. E aí tu te estressa às vezes à toa. Então... E tudo passa. Os problemas também passam, nada é para sempre. Mas não vão falar isso para os filhos, né? Não, vamos instigar. Eles sei como que a gente imagina. Mas tem criança muito estressada demais, assim, a gente vê, sabe? Vamos coletar um exame, meu Deus! Vamos... esqueci o negócio da escola, assim, tu vê, eles estão... É uma geração que está vindo meio estressada, né? Tem pós-pandemia também. Exato. E, Márcia, um lugar que tu gostaria de voltar ou um lugar que tu gostaria de conhecer? Voltar sempre para a Itália, né? Sempre. Aliás, eu já quis morar lá, né? Mas aí fica difícil. Não deu certo. E de conhecer o Canadá. A maior conquista pessoal que tu teve, pessoal, até hoje? Pessoal... A minha filha. Imaginei já. Eu não ia nem perguntar, mas enfim, né? Imaginei. Eu acho que os filhos são umas conquistas e são coisas que a gente muda a nossa vida para poder ajudá-los a se desenvolver, não tão estressados. E a gente amadurece muito, né? Com os filhos, né? E eu acho que é aí que tu vê que tem coisas que tu dava muita importância anteriormente e com o filho tu vê que aquilo lá já não é mais tão, né? É verdade. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela minha profissão, né? E posso botar, então, não no mesmo nível, né? Acho que filho sempre é primeiro, mas essa oportunidade que eu tive dentro da universidade, assim, de ter esse ambulatório só de criança... Tá começando, muito novinho, assim, ainda é um bebezinho ali, né? Mas a gente quer fazer crescer, né? Esse ambulatório, quer ampliar, quer atingir mais, ajudar mais crianças, né? Talvez o desafio do momento agora é esse ambulatório, a pesquisa em cima quero ainda fazer um doutorado, né? Já tenho mestrado e quero fazer o doutorado, mas fazendo pesquisa com as crianças dali, né, desse nosso nicho ali da universidade e tentar trazer benefícios, né? Bom, tem um programa legal lá. O meu doutorado eu fiz ali também, no programa de Ciências da Saúde, então isso. É ali mesmo que tu já ali, tem... Exatamente. E como a Márcia Nesboff se vê daqui a 10 anos? Trabalhando menos. Aí tá certo, né? Eu quero... daqui 10 anos a minha filha vai estar com 19, eu quero estar mais perto dela. Um pouco antes até, né, na adolescência. Acho que a gente tem que estar muito perto dos nossos filhos adolescentes, porque os riscos estão muito grandes, assim. Então, para isso, tem que trabalhar menos, mas eu quero ainda estar na universidade com projetos maiores, assim, com pesquisa. Eu me vejo, assim, com uma vida menos corrida e mais...
curtindo essas coisas que dá prazer, né? A pesquisa, o estudar dá prazer, o ter tempo de cuidar de mim e da minha filha também, né? Isso é importante. E um conselho que tu daria para quem está começando, se quer ser endocrinologista, se quer tratar de criança, então aquele estudante que tu está lá hoje, então, né, que estão te vendo como um exemplo, né? Que conselho tu daria para eles? Estudar muito a fisiologia, porque endocrinologia é fisiologia pura, e tentar não ir para o lado negro da força, que eu digo. Hoje nós porque estamos está assim, muito tentador. Realmente, o lado de lá dá grana, dá retorno fácil, mas é antiético, né? As pessoas estão enganando, e não só... E médicos também, né? Às vezes até com formação em endocrinologia, eles estão enganando as pessoas, porque o que é natural do ser humano? A solução rápida e fácil. Eu quero não envelhecer, eu quero emagrecer. É muito mais fácil tu botar lá um sorinho, falaram agora, né, da soroterapia. Chips da beleza. O chip da beleza com hormônio. Óbvio que a mulher vai ficar melhor com testosterona, vai ficar... Mas às custas do quê? Você não tem segurança, tu não tem perfil de segurança para esse tipo de tratamento. E cada um faz da sua cabeça. Então, claro, a gente tenta ensinar isso para os alunos, porque às vezes o leigo ou o acadêmico, ele entra na onda de um cara de boa lábia, né? E ele convence, e a pessoa acredita que aquilo que ele está falando está certo. Que ele tem o estresse do cortisol, da falta do cortisol, que tem que tomar hormônio de tireoide, que tem que fazer hormônio de crescimento para ganhar músculo, para secar a barriga. Então, a gente já ensina isso para os alunos para tentar seguir o lado bom da força e não o lado negro da força. Nós estávamos, antes de começar, conversando sobre rede social, né? Exatamente isso. O que a rede social faz, né? E hoje a gente passa o olho na rede social e vê muita gente falando coisas legais, né? Os convidados que vêm aqui, a maioria das pessoas, a gente vai lá, dá uma stalkeada no Instagram das pessoas e a gente vê um Instagram com muita informação interessante, assim, coisas... pertinentes, né? Mas também a gente passa aí com gente fazendo trabalho de qualquer jeito, não só na medicina, na odontologia, mas em várias áreas. É que a diferença é que vocês são da área da saúde, vocês têm conhecimento. Agora, tu pega, por exemplo, até pessoas bem orientadas, com nível superior, que estudaram muito nas suas áreas, e elas são convencidas que tem que fazer a soroterapia, que tem que usar o chip da beleza. Então, esse é o nosso desafio. Por isso que canais como o que vocês estão criando, trazendo pessoas que estão fazendo... Eu faço a medicina correta, eu tenho a consciência disso, tenho minha consciência tranquilíssima, eu sei quem faz a medicina e a endocrinologia bem feita, raiz, como a gente diz, né? Nós que fizemos essa prática honesta, temos que aparecer mais nas redes sociais. Porque até pouco tempo a gente estava acuado. Olha lá, ele tem não sei quantos seguidores, está ganhando não sei quanto por consulta. Poxa, eu tô aqui ganhando meu dinheirinho no consultório. Não, então vamos começar a aparecer também. Eu acho que é o mínimo que a gente tem para fazer. E, Márcia, onde é que o pessoal te encontra? Né? Se é para divulgar teus contatos, fica à vontade aí para... Daí vamos compartilhar, né? Olha, arroba doutora Márcia Boff é meu único canal, tá? Aí eu comecei a fazer... vídeos com os alunos. Legal, né? Eles são doutorandos, eles estão quase se formando. Legal. Então, eu recebo perguntas no Instagram e eu lanço para eles. Olha, legal. Aqui é a apresentação, né? Mas é bem interessante, a gente vê muita informação ali, bem legal. E o consultório, meu consultório particular, que é ali no centro, que deve ter o contato ali no Insta. É interessante, eu cada vez fico mais feliz em ver redes sociais desse tipo falando sobre formação, bem feitos, onde as pessoas podem
acessar e ter uma informação correta, né? Não coisas, a gente vê muita coisa ruim mesmo rolando, né? Muito ruim. Eu falo que o meu filho, ele me disse que, pai, se o teu podcast não for de comédia, de dancinha, ele não vai crescer. O meu filho tem 12 anos, vai fazer 13 anos. E eu falei, então ele não vai crescer. Eu disse para ele, deixa assim. Vai ter que ser com conteúdo com informação. Qualidade, né? né? Não, ele vai crescer porque ele está bem enraizado. Então a ideia Pode é demorar. Essa. Isso, Pode exatamente. demorar. Eu também, claro, a gente não consegue ser tão ativo quanto gostaria, né? Tem momentos da vida que tu tem outras prioridades. Mas tá ali, eu não forço nada, não compro nada, não faço dancinha, falo quando eu consigo e é isso. É isso aí. E durmo bem de noite, com a consciência tranquila. Tá certo. Bom, muito obrigado, Márcio, por estar aí. Eu que agradeço de novo, uma honra. Ficamos muito felizes, assim, talvez tenhamos até mais oportunidades de falar sobre outras coisas, porque tem tanto assunto, né? É verdade. É um assunto muito interessante. Mas, enfim, vamos agradecer, né, para não esquecer dos nossos parceiros Digitals, onde a tecnologia encontra arte, Scal, na vanguarda da educação odontológica. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para a gente poder crescer, divulgar mais os nossos convidados, o nosso assunto, o nosso conteúdo que a gente tem todo dia. É interessante, então, esse engajamento das pessoas de conversar com a gente, de perguntar, de ter dúvidas, de falar o que vocês querem que a gente converse, assuntos interessantes, né? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, mas tem assuntos que as pessoas podem nos trazer que a gente pode ir atrás de convidados assim. E se tiver alguma pergunta para a doutora Márcia, pode botar aí embaixo Isso tanto no Instagram quanto no YouTube, porque a gente vai fazer uma live agora no domingo, depois a gente vai subir o episódio nas quintas-feiras, né? E posterior à quinta-feira a gente faz uma live tirando as dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. É isso aí. Então, Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu pessoal, compartilhem, deem o joinha, deem o like, nos sigam. Sempre um prazer ter vocês aí com a gente, tá? Muito obrigado e boa noite. Valeu. Boa noite.